Segundo o dicionário, o terrorismo pode ser definido como um emprego sistemático da violência para fins políticos, ou seja, a prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada de poder. Intelectuais acreditam que o terrorismo, pelo discurso hegemônico nas suas diversas possibilidades conceituais e interpretativas, não tem nada a ver com o ato em si. Não importa o número de mortes para um ato ser considerado terrorista, porque não é isso que determina a classificação. O que realmente define se um atentado receberá ou não essa classificação são os aspectos ideológicos e políticos. Se houver interesse do Estado e da imprensa em desqualificar determinada ação, esta será classificada como terrorista. Não há relação com uma ação que gere o terror, e sim com o interesse de reprovar o praticante. Já no contexto histórico, a origem do terrorismo moderno ocorre durante o século XIX, no contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no Estado seu principal inimigo. A principal ação terrorista naquele período visava a luta armada para a constituição de uma sociedade sem Estado. Para isso, os anarquistas tinham como principal alvo algum chefe de Estado, e não seus cidadãos. Mesmo que na segunda metade do século XIX, as ações terroristas tiveram uma ascensão apenas no século XX, houve uma expansão dos grupos que optaram pelo terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os curdos na Turquia e Iraque, os muçulmanos na Caxemira e as organizações paramilitares racistas de extrema-direita nos Estados Unidos. Dentre os casos terroristas ocorridos durante o século XX, podemos citar o caso que ocorre em 19 de agosto de 1978, na cidade de Abadan, no Irã, onde às 9 horas da noite ocorreria um incêndio no cinema Rex que provocaria a morte de centenas de pessoas. Esse ataque é considerado o maior atentado terrorista ocorrido durante os anos de 1978 e 1979 durante a Revolução Iraniana. Esse incêndio tem sido fonte de polêmica desde 1978. O primeiro-ministro que atuava durante aquele período, Jamshid Amuzegar, relatou que foram militantes islamitas radicais que atearam fogo, enquanto os tais militantes acusaram a polícia secreta do regime, a temível Savak, de ser responsável por aquele crime. De acordo com o Washington Post, as famílias das vítimas seguiram o caso e o novo governo revolucionário prendeu o capitão Monir Taheri. O Tribunal Revolucionário de Hudsar acusou o capitão Taheri de ter recebido treino de guerrilhas nos Estados Unidos, ter participado no incêndio e ainda por cima receber uma medalha de honra por ter supostamente ajudado a atear fogo. Por outro lado, a defesa afirmou que ele nunca tinha visitado a cidade de Abadan, insistindo que ele estava em Avaz na altura do incêndio. Apesar dos argumentos da defesa, o fato é que o Tribunal Revolucionário considerou e foi culpado e executado pouco tempo depois, em 23 de fevereiro de 1979. O encerramento do caso foi vital para legitimar a capacidade de novo governo para cumprir os apelos públicos. Passadas algumas décadas, mais especificamente no início do século XXI, após atentados como o de 2001 contra as Torres Gêmeas, estudiosos classificaram o terrorismo em 4 formas. O terrorismo revolucionário, que surgiu no século XX, e seus praticantes ficaram conhecidos como guerrilheiros urbanos marxistas. O terrorismo nacionalista, fundado por grupos que desejavam formar um novo Estado-nação dentro de um Estado já existente, como no caso do grupo terrorista separatista na Espanha. O terrorismo de Estado, que é praticado pelos Estados nacionais e seus Estados integram 2 nações. A primeira seria o terrorismo praticado contra sua própria população. Foram alguns exemplos desta forma de terrorismo os estados totalitários fascistas e nazistas, a ditadura militar brasileira e a ditadura de Pinochet no Chile. A segunda forma constituiu-se como a luta contra a população estrangeira, chamada xenofobia. O terrorismo de organizações criminosas, que são atos de violência praticados por fins econômicos e religiosos, como são nos casos da máfia italiana e da Al-Qaeda.